Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Fechem os olhos. Vão acalmando o coração, serenando a mente e conversando com Deus, com Jesus. Vão respirando com tranquilidade. Estamos quase chegando ao final do ano. Hoje é nossa última palestra do ano e encerra-se hoje os trabalhos da casa, pelo menos aqui dentro, porque todos nós vamos continuar em oração, porque não podemos parar. O próprio Cristo já falaste. Orai e vigiai sempre. Então, agradecendo essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, em nome do Cristo de Deus, em nome de Maria de Nazaré, que é mãe do Cristo e de toda a humanidade. Acordem, acordem para os seus sonhos, acordem para os seus filhos, acordem para a sua família, acordem para a sua saúde, acordem para o seu casamento, acorde para o seu futuro, para o seu presente, para quem está ao seu lado, para quem você ama, para as suas finanças, para o amor e principalmente para Deus. Vamos acordar. Já faz mais de 2000 anos que o homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra. Quanto menos consciência, maior a dor. A gente só colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que nosso Pai tem por mim e por você. Este amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos para enxergar, vai ver, vai ver. Oh, 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 oh. A gente só colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. É isso aí, gente. Olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir. A frase aqui fala: conhece-te a ti mesmo. Então, para a gente conhecer a si mesmo, a gente tem que saber que a dor que dói em mim também dói no meu irmão do lado. Eu não posso simplesmente me amar e esquecer o que está do meu lado. A dor minha, ele também sente, porque ele também é carne igual a mim. Então, vamos acordar, vamos nos amar e amar o nosso próximo. Hoje vamos ter o prazer de receber
o nosso querido irmão e amigo Fábio Boni, falando: deixai os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Nossa, profundo! Por favor, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Dá para ouvir? Perfeito, legal. Então, como a nossa amiga falou, né, hoje a gente vem representando a USE, a União das Sociedades Espíritas de Americana, Nova Odessa e Sumaré, e vem trazer um pouquinho a forma como a gente estuda na nossa casa, lá no Pátio do Evangelho. Quando a gente foi selecionado para fazer essa exposição, caiu para mim montar a exposição do Deixai aos Mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. A gente vai ver aqui, no decorrer dessa pequena exposição, essa preocupação que Jesus trouxe, os motivos a importância da reencarnação, a importância das vidas que nós temos, né? E ele começa a exposição, o Evangelho, o ensinamento, falando a seguinte frase: e a outro disse Jesus: segue-me, falou para um jovem. E esse jovem lhe disse: Senhor, permita-me que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Tá, isso está em Lucas, capítulo 9, de 59 a 60 versículos. É importante lembrar que Jesus, na maioria dos seus ensinamentos, ele sempre trouxe, através de parábolas, através de histórias, um vasto conhecimento para a população da época e até hoje, passado mais de 2000 anos, onde nós estudamos aquelas mesmas histórias que nos são repassadas por várias e várias reencarnações. A história é a mesma, mas é importante lembrar que cada vez que a gente estuda, cada vez que nós melhoramos, o nosso entendimento daquela parábola, o nosso entendimento daquela história, ele muda também, porque nós começamos a enxergar o verdadeiro significado, ou procurar o verdadeiro significado para aquela exposição, para aquela parábola, né? E Jesus, sempre que possível, ele dava um ensinamento amplo, né, para a sociedade em geral, para aqueles que um dia iriam estudar e tentar seguir o seu evangelho, mas também um exemplo para aquela pessoa que às vezes o indagava. E nesse caso não é diferente, né? Então, no sentido amplo, é importante não levar a ferro e fogo a questão de, então Jesus era uma pessoa extremamente extremista, por assim dizer, onde diz para o jovem: deixa seu pai e me segue, se quiser ter o reino dos céus, né? Então não é que ele não se preocupava com aquele amor que o filho tinha para o pai, né? Não se preocupava com a dor da perda, mas ele vai trazer um significado do seguinte: nós devemos nos recordar da nossa vida espiritual, né? Que é aí que o Evangelho começa a explicar esse ensinamento que Jesus nos trouxe. Kardec nos fala o seguinte, através dos Espíritos: a vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual, né? Então já o Evangelho começa a nos dizer, começa a nos relembrar mais um ensinamento importante falando sobre a reencarnação, né? Sobre as vidas sucessivas, sobre as diversas voltas que damos no mundo reencarnatório e depois no mundo espiritual. Mundo reencarnatório, mundo material, mundo espiritual, né? E é necessário você começar essa separação entre o que é vida espiritual e o que é vida material, né? Nós ainda falamos que o meu espírito é isso, quando na verdade o meu corpo é isso, eu sou espírito, né? Ou alma enquanto estou encarnado, para fazer a separação, enquanto desencarnado e enquanto encarnado. Ainda trazemos no nosso íntimo a questão da matéria em si, da importância, né? E começamos a falar erroneamente que eu tenho um espírito, quando na verdade eu tenho um corpo e eu sou um espírito, sou alguém vivenciando uma vida material, mas sou espírito, né? A minha origem é espiritual. O corpo, o Evangelho continua, é uma vestimenta grosseira
que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena, e da qual ele se sente feliz em libertar-se. Então, para aqueles espíritos, para aquelas pessoas que já começam a entender, já começam a se desapegar, começam a entender a importância da vida espiritual e a importância da vida material para passar pelas suas provas, passar pelas suas expiações. Quando daqui parte, quando retorna ao mundo espiritual, já tem o pleno conhecimento dessa sua liberdade. Começa já todo dia a trabalhar essa volta, esse retorno à verdadeira pátria. No livro Fonte Viva, lá no capítulo 143, ditado por Emmanuel para Chico Xavier, tem um título que chama assim, Acorda e Ajuda. E é importante, ele vai explicar um pouquinho mais sobre essa questão da morte em si, de corpo, dessa importância. Começa dizendo o seguinte, Emmanuel: Jesus não recomendou àquele jovem: deixai aos cadáveres o cuidado de enterrar os seus cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar o seu morto. Qual que é a diferença? Cadáver é esse corpo, é algo sem vida. Depois que o espírito daqui se liberta, perde a questão vital do corpo, volta a ser uma matéria pura e simplesmente. Já morto é alguém que se ausenta da vida da forma como nós a conhecemos, dessa vida material, que não se faz mais presente na forma como nós usualmente conversamos e vemos aquelas pessoas que nos são queridas. Mesmo sabendo que a vida continua, nós já não temos mais essa interação que hoje nós temos. Sabemos que apenas um corpo sem vida é enterrado. A alma, o ser espiritual que o habitava, ali não está mais, tendo sido, por assim dizer, expulso do corpo, quando perdeu sua vitalidade orgânica. Então, cumprida a sua tarefa, esse corpo retorna à vida material, ele volta para o ciclo da vida, vai servir de alimento para outros seres. Dizem até, eu não sou biólogo, mas que existem diversas formas vivas dentro do nosso corpo, apenas esperando nós morrermos, para que eles então possam sobreviver desse corpo. É a vida gerando vida. Deus, em sua infinita bondade, não faz nada de inútil. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. E se nós acreditamos efetivamente na reencarnação, sabemos que a morte não é castigo para ninguém. Sabemos que a morte, muitas das vezes, é libertação. É sair dessa prisão e voltar então para essa pátria espiritual. Emmanuel continua dizendo o seguinte: há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Transfugas ou desertor da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Quantas vezes nós vemos espíritos que por aqui passam, seres que por aqui reencarnam e retornam à pátria espiritual sem ter trazido nada de útil, sem ter trazido nada de bom, seja para si mesmo, seja na sua própria evolução, seja para aquele que está ao seu lado. Assistindo uma das palestras, ele não é espírita, de um filósofo, ele fala que, perguntado para ele, o que é uma vida que vale a pena, e ele fala que a vida que vale a pena é aquela que, quando você retorna para onde quer, da onde quer que você veio, ele não acredita em reencarnação, é uma vida que você tentou ajudar ou fez a melhoria de pelo menos mais uma vida. Então, se eu conseguir ajudar alguém em toda uma vida, foi uma vida que valeu a pena. Foi uma vida bem vivida, porque eu transformei algo da vida de outro, eu ajudei outrem a se melhorar, ajudei outrem a ser um pouco mais feliz. Continuando, Emmanuel fala o seguinte: essas pessoas mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura, de ilusão. Ser vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Aquelas pessoas que vivem amealhando tesouros, vivem em busca de ter mais e cada vez mais, a qualquer custo. O problema não é você trabalhar, às vezes, para ter algo melhor, para conseguir estudar numa escola melhor. O problema é você buscar isso a qualquer custo.
atropelar quem quer que seja, né? Se corromper em qualquer caminho, né? A partir do momento em que eu começo a focar exclusivamente nesse lado, começo a me transviar do lado do espírito, da vida espiritual, e foco exclusivamente na vida material, né? Esse que é o grande problema. E, por outro lado, aquele que não detém a riqueza cai no vitimismo de não poder ter o que deseja e poder cair na tentação de a obter por quaisquer meios, ou de ter uma vida carregada de invejas, né? Então, aquele que tem quer cada vez mais, e aquele que não tem, às vezes, não faz nada, porque começa a pensar, eu não consigo ajudar ninguém, porque nem a mim mesmo eu consigo me estabelecer, né? Mas é importante lembrar que ninguém é tão rico que não precisa de nada e nem tão pobre que não possa doar nada. Às vezes uma palavra amiga, um gesto, um carinho, né? Um afago, um abraço, né? Já é muito mais do que muitas vezes um prato de alimento, né? Uma roupa, né? Então é importante a gente lembrar que aonde quer que nós estejamos, sempre tem alguém que está precisando da nossa ajuda. Sempre tem alguém, vamos dizer assim, pior do que nós, né? Nós talvez estejamos um pouquinho melhor do que muitas e muitas pessoas aí fora, né? Quantas pessoas não conhecemos que têm tudo do lado material e muitas vezes não são felizes, né? Cometem suicídios, né? Caem no mundo de drogas, de vícios. E por quê? Porque falta algo desse lado espiritual, falta esse trabalho útil, falta esse trabalho edificante. Se prostrados, continuando, pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral, né? Quantas vezes nós nos sentimos desanimados, desesperançados, né? E daí tem uma frase que eu recebi, acho que até foi no WhatsApp, que fala o seguinte: se estiver descansados, descansa, mas não desanima nunca, né? Não desista, né? Descansa um pouco e amanhã é um novo dia. Amanhã começa tudo de novo. Recomeça o trabalho. Se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais, né? Quantas e quantas pessoas vivem em mentiras constantes, né? Mentem para o próximo e aquilo começa a se fazer parte da sua vida. E eu sempre falo que a mentira, para quem recebe, não tem culpa nenhuma, porque a pessoa não tem a obrigação de saber a verdade. Então, quando eu minto para minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus amigos, eles não têm a obrigação de saber se eu estou falando a verdade ou não. Então, eu estou mentindo para mim mesmo. E eu começo a levar isso a tão sério na minha vida, que eu começo a viver mentiras e mais mentiras todos os dias. Emmanuel continua o ensinamento assim, né? Agora ele começa a falar de como devemos agir. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Nós vivemos em sociedade juntamente para isso, né? Para um poder ajudar o próximo. Se a gente parar para pensar um pouquinho na nossa vida, desde quando nós reencarnamos, desde quando nós renascemos no mundo material, nós já nascemos numa família que é uma pequena sociedade. E dali as obrigações dos pais em transmitir para o filho boa educação, boa cultura, né? Modos de viver, modos de vivenciar, para que ele possa expandir aquela micro-sociedade familiar, começando pelos que a gente chama de parentes, vai aumentando a sociedade. Conforme essa criança vai se desenvolvendo, vai aumentando também a vida que ela tem no bairro, com os amigos, na escola, no primeiro emprego, e ela vai trazer aquilo que ela aprendeu lá atrás, no comecinho. Então, por isso da importância dessa educação, para que essa vida em sociedade possa, quando a pessoa já estiver ali inserida, lembrar daqueles primeiros passos, daqueles primeiros ensinamentos. E nós vivemos em sociedade justamente para que um possa ajudar o outro, né? Não sou perfeito, assim como imagino que nenhum de nós aqui somos. Aprendemos com o erro de cada um, para que não cometamos esses mesmos erros, e aprendemos com os acertos também de cada um. É importante olhar as virtudes, olhar aonde o outro acertou, para que eu possa trazer aquilo na minha vida, para que eu possa também seguir, de repente, aquele caminho, aquele modo de viver.
Emmanuel continua falando o seguinte: em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Então, olha que interessante. Nós somos espíritos que fomos criados por Deus e não tivemos participação nenhuma nessa criação. Então, fomos criados lá atrás, simples e ignorante, passando pelos diversos reinos minerais, vegetais, animais, até chegar hoje no nominal, né? E não tivemos nisso auxílio nenhum. Nós não auxiliamos nada nessa nossa criação. Fomos criados por Deus, unicamente por Ele. Vivemos hoje no mundo de prova e expiação, onde nós também não contribuímos com nada na sua criação, onde foram criados por espíritos superiores, né, que há muito tempo começaram a organizar lá o fluido cósmico universal, trazendo esse fluido para uma esfera maior, criando-se mundos, criando esse ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, e nós não ajudamos em nada. Hoje habitamos um corpo que também não ajudamos em nada na sua criação, que foram criados, ajudados por espíritos superiores, também trabalhando e modificando o fluido cósmico universal. E mesmo assim nós vivemos como se fôssemos o centro do universo, né? Então somos espíritos que nós não ajudamos na criação, vivemos no mundo que nós não ajudamos na criação, habitamos um corpo que nós não ajudamos na criação e achamos que somos o centro do universo. Que tudo isso foi feito para o nosso desfrute. Tudo isso foi feito para o nosso embelezamento, para eu poder sentar numa noite enluarada e ficar olhando, observando a lua, né? Nada de útil para se fazer, né? Ainda temos esse princípio egoísta dizendo que nós somos o centro de tudo, quando na verdade nós vivemos e trabalhamos em algo que nos foi dado ou emprestado para a nossa evolução, para o nosso melhoramento. Portanto, cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem e continuarão fazendo por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrardes algum cadáver, agora Emmanuel finaliza, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade, mas em se tratando de jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, né? Portanto, o que ele quer dizer? Não vos inquieteis com o corpo, não vos inquieteis com a matéria, mas pensai antes de tudo no espírito que dali está partindo. E como eu falei no começo, então Jesus traz um ensinamento um pouco amplo, né, para nós, de uma maneira em geral, para que a gente possa refletir sobre vidas espirituais, sobre reencarnação, a importância do desapego na matéria, mas para aquele ser também, para aquele jovem que também fez aquela indagação para ele, também tinha um ensinamento ali. Quando Jesus diz, portanto, daí eu vou repetir, segue-me, e ele diz, Senhor, permita-me que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe responde, deixai que os mortos enterrem seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Joana de Ângeles, no seu livro Plenitude, ela faz uma análise um pouco mais profunda desse ensinamento, dessa passagem que Jesus traz. Eu vou pedir permissão para ler, porque é um pouquinho longo. Ela fala o seguinte, ela narra que a proposta do jovem não era no sentido do amor que ele detinha sobre o pai desencarnado. É que no Oriente, quando morre alguém, esse alguém deve ser muito planteado, chorado, ficando célebre, inclusive, as carpideiras, mulheres que choravam em velórios e enterros. No caso do jovem, o filho deveria muito chorar pelo falecido pai, ainda mais quando se tratava de filho único, para quem ficaria toda a herança. Preocupação com a herança, onde o filho deveria chorar muito o seu pai, sob pena, inclusive, de perder aquela herança, e a mesma ir para o Estado. Assim, a preocupação do filho era, de fato, ganhar o reino dos céus, mas, primeiramente, garantir a terra, através da sua herança. Por isso que Jesus, né, em todas as passagens, sempre que olhava, sempre que via alguém, sabia do que aquela pessoa pensava, sabia qual que era o seu desejo íntimo, né, fala para aquele jovem, deixa o morto o cuidado de enterrar o seu morto.
né? Ou seja, morto para a verdade, morto para o verdadeiro significado da vida, né? Morto para aqueles que poderiam acumular matéria sem nenhum valor, sem dar importância à verdadeira vida espiritual. Então Jesus traz para aquele jovem um ensinamento muito mais amplo, sabendo do que ele de fato buscava, sabendo de fato do que ele queria, fala para ele, se preocupa menos com as questões da terra e busque mais as questões do espírito. Tem uma historinha que eu vi num livro, num romance espírita, que fala uma seguinte passagem. Existia um casal, né, sem filhos, que eram muito abastados de bens, né, de casas, de joias, de dinheiro, né? E aquele casal começou a perceber que tudo aquilo que ele tinha não trazia felicidade para eles. E começou a utilizar aqueles bens para ajudar os próximos. Então começou a criar casas de oração, casas de ajuda, né, hospitais, e foi se desfazendo pouco a pouco daqueles bens. No final da vida do Senhor, a senhora ainda era viva. Ele, quando desencarna, ela possuía apenas uma casa, que era onde eles residiam. E no velório daquele senhor vem um sobrinho dela, que vivia não muito distante, mas tinha conhecimento dos bens que aquele casal detinha. E quando esse sobrinho vem e conversa com aquela senhora, ela explica para ele, fala assim, não, meu filho, eu nem a casa possuo mais, porque a casa está hipotecada e com a morte do meu marido eu não consigo mais pagar os valores da hipoteca, não tenho mais para onde ir. Ele fala, mas como assim, tia? Ele não deixou nada? Ele deixou um baú, onde está toda a nossa riqueza, mas eu não quero me desfazer dela. E o que esse sobrinho pensa? Ali deve estar todas as joias, todo o ouro, todo o dinheiro que aquele casal detinha. Ele liga para o irmão e combina com o irmão. Vamos acolher a tia em casa, nós vamos dar tudo do bom e do melhor para ela, e quando ela desencarnar, toda aquela riqueza vem para nós. E assim o fizeram, né? Acolheram a tia, deram amor, deram caridade, ajudaram ela, alimento, casa, carinho, mas toda noite alguém ia espiar pelo buraco da fechadura e via a tia abrir o baú, sem nunca mostrar para ninguém o que ali tinha, ficava algum tempo admirando aquele baú, fechava e ia dormir, todas as noites. Passado algum tempo, óbvio, a tia veio ao desencarne. Fizeram o velório dessa tia, a enterraram, choraram de verdade, né? Tinham saudades da tia, passou um bom tempo com eles, mas já pensando, vamos voltar para casa e dividir o baú. E quando abriram o baú, encontraram ali dentro um evangelho segundo o Espiritismo, velho, né, todo rabiscado, as folhas já saindo do meio do livro, e na primeira página tinha um recado para eles, né? Muito obrigado, sobrinhos, pelo todo o amor que vocês me deram, por toda a acolhida que me deram, mas cuidado com o que o coração almeja, cuidado com aquilo que vocês efetivamente buscam, né? Então, olha que recado interessante, né? Obrigado pela ajuda, obrigado por todo o carinho, mas tomem cuidado com aquilo que vocês efetivamente querem, né? Às vezes, o que nós queremos não nos é permitido receber. Às vezes o que nós queremos não está no nosso caminho, não está na nossa trajetória, não está na nossa condição que nós precisamos, ou porque nós não merecemos, ou porque muitas vezes, e na grande maioria dela, nós não precisamos. E se a tivéssemos, seria pior para a nossa encarnação. Se a tivéssemos, seria pior para a nossa evolução, sempre lembrando da evolução espiritual, sempre lembrando da verdadeira vida. Somos espíritos habitando um mundo material. Ajudar ao próximo, você fazer essa caridade que esses sobrinhos fizeram, foi importante para aquela senhora, porque ela recebeu de fato a acolhida, né? Mas eles buscavam algo a mais, eles não estavam simplesmente preocupados em fazer o bem. Jesus, isso foi contado lá no Pátria do Evangelho, numa exposição de um amigo nosso, naquela passagem em que ele está passando por Jerusalém e vem
uma pessoa acometida de lepra, né? Até então, naquela época, os leprosos ficavam isolados no vale dos leprosos, né? Não podiam ter contato na sociedade para não transmitir a doença. E aquele ser, sabendo que Jesus por ali passara, pensou: vou buscar o mestre e ele, com toda a sua bondade, há de me curar. E ele, de fato, vai até o mestre, toca-o, Jesus sente esse tocar, né? E Jesus, sempre preocupado, sempre humilde, pergunta àquela pessoa, né? Alguém me tocou. E a pessoa fala: foi eu. Fala: o que queres? E o que o jovem responde, né? Se quiserdes, mestre, serei curado. E o Jesus responde: eu quero. Em toda aquela doença, aquelas feridas que ele tinha na pele começam a sair. A pele volta a ser pele, ele se sente melhor. E assim como nós, quando recebemos algo de alguém, qual que é a primeira coisa que nós fazemos? Né? Nós agradecemos e perguntamos: como posso retribuir? Né? O que queres que eu faça? E o jovem assim também o fez. Né? Mestre, o que queres que eu faça? Né? Como posso retribuir essa bênção? Como posso retribuir essa graça? E Jesus responde a ele: volte para a sociedade, volte para a cidade, mas não conte a ninguém aquilo que aconteceu hoje. Né? E assim como nos é dado muitas vezes recados, né, e nós fazemos justamente o oposto. Aquele jovem voltou para a sociedade e saiu contando para todo mundo o milagre que até então recebera. Estava curado, estava de volta ao seio social, estava de volta aos seus amigos, à sua família. Mais tarde, Jesus, fazendo seus ensinamentos com os seus apóstolos, um deles indaga ao mestre: mestre, entendemos o que foi feito, entendemos o trabalho que o mestre fez naquele jovem, só não entendemos a recomendação que foi dada. Por que falaste para ele: volte e não conte a ninguém o que recebera? Né? E Jesus começa a conversar e começa a explicar, então, o porquê daquilo. E fala: eu falei justamente para ele não se engrandecer na sociedade. E daí, de novo, esse apóstolo pergunta: mas, mestre, o nosso intuito aqui não é de espalhar o seu evangelho, de espalhar a caridade, de espalhar a bondade? Né? Então, deixe que aquele jovem fale. E Jesus, como sempre, conhecedor íntimo daquele jovem, começa a explicação. Aquele jovem, algumas reencarnações atrás, fora um jovem muito bonito do ponto de vista material, um corpo muito bonito, e utilizara desse corpo como meio de sedução, como meio de se vangloriar perante os outros. Né? E teve uma reencarnação totalmente deturpada. E nessa reencarnação, então, ele vinha acometido pela lepra, porque, segundo o mestre, a lepra é para quem pode passar e não para quem quer, principalmente naquela época, vinha cometido dessa doença para que pudesse, então, pagar aqueles erros de outra encarnação, aqueles erros de sedução daquele corpo tão bonito que até então detinha. E daí o apóstolo pergunta: mas, mestre, então, se você o curou, ele deixa de poder passar por essa reencarnação. Então, por que assim o fizeste? E daí Jesus responde: fiz porque ele precisava. Fiz porque a mim foi dado o poder de trazer sempre a bondade, independente para quem seja. Né? E recordemos isso em nossas vidas. Faze ao outro sempre o melhor que puderes. Faze ao outro toda a bondade que puderes. O que ele vai fazer dali para frente é um problema dele. O que ele vai fazer desse dom que ele recebeu, dessa graça que ele recebeu, é um problema dele. Né? Ele poderia muito bem ter pensado nisso e ter continuado a sua vida de uma maneira mais simples, mas não, voltou à sociedade já se vangloriando da graça que recebera. Então não aprendeu nada. Né? Todo aquele sofrimento pelo qual passou, de nada serviu para ele. Né? Vai ter, muito provavelmente, que passar por uma outra reencarnação, não necessariamente com aquela doença, mas para se melhorar, para poder se pagar. Já diziam que uma gotinha de bondade, né, apaga 1 milhão de maldades que nós fizemos em diversas reencarnações. E a todo momento isso nos é
proposto a todo momento, isso nos é dado a fazer, né? Independente para quem seja. Muitas vezes nós temos o engano de ficar olhando grandes personalidades, grandes espíritos que fizeram várias e várias grandes obras, né? Olhamos Chico de Xavier, com todos os seus livros que trouxe, todos os seus ensinamentos, né? Todas aquelas palavras que trouxe aquelas mães que sofriam, né? Que perderam crianças, aquelas mensagens, as cartas, né? Para quem assistiu o livro As Mães de Chico, né? Trouxe todo esse trabalho grandioso, e nós ficamos olhando e falando, mas eu não consigo fazer tudo isso, né? Ou muitas vezes nós nos damos desculpas, né? Mas Chico fazia porque tinha Emmanuel. Se eu tivesse Emmanuel do meu lado, eu também conseguiria fazer, né? E nós também temos um Emmanuel do nosso lado, nós também temos um anjo da guarda, mas muitas vezes nós fechamos o coração para ele. Muitas vezes nós não deixamos que ele de fato haja na nossa vida. Muitas vezes nós não seguimos as suas intuições. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: vamos parar um pouquinho de tentar correr e vamos aprender a engatinhar. Vamos aprender a caminhar, né? Às vezes, a minha grande missão nessa reencarnação era ser um pai de família. Às vezes, a minha grande missão nessa reencarnação era ser um operário, né? E trazer para quem estava ali do lado todo o conforto necessário, todo o amor que eu pudesse dar, todo o carinho que eu pudesse dar. Tem um filme, ele é uma comédia bem bobinha, que chama O Todo-Poderoso, né, que conta a história de um jovem, né, que está todo bravo com Deus e começa a brigar com Deus, inclusive, e daí Deus vem e fala para ele, já que você sabe tudo, então fica no meu lugar por 7 dias. Né? E daí, em 7 dias, ele só faz bobagem. Né? Começa a criar métodos e métodos para responder às preces que chegam para ele. E no final, tem uma mensagem muito legal que Deus passa para esse jovem, né? Que ele fala o seguinte: o verdadeiro milagre é aquela mãe que consegue trabalhar em 2 empregos e no final de semana levar o filho para jogar bola. O verdadeiro milagre é aquela pessoa que, mesmo tendo todas as facilidades da droga, por exemplo, no seu dia a dia, que reencarna nessa vida, que reencarna naquela sociedade, naquela família, diz não. Milagre é aquela pessoa que, mesmo podendo seguir por diversos caminhos tortos, segue o caminho reto. Esse é o verdadeiro milagre da vida. Esse é o que nós precisamos buscar no nosso dia a dia. São as pequenas coisas. Né? Então, antes de pensar em trazer, em psicografar 400 livros, será que eu consigo hoje, né, ou na minha reencarnação inteira, ler um livro e seguir aquilo que ali está? Né? Ler o Evangelho segundo o Espiritismo, estudar, implementar aquilo na minha vida, implementar aquilo na minha família, né? Trazer na minha rua, na minha sociedade. O Evangelho no lar, será que eu pratico na minha casa? Né? Olha a importância de algo às vezes tão pequeno no nosso dia a dia, mas tão grandioso no mundo espiritual, tão grandioso na nossa vida, tão grandioso na nossa evolução. Né? Então é importante que a gente comece a engatinhar, para quem sabe daqui a algumas reencarnações, nós também estarmos correndo, nós também estarmos fazendo esse algo a mais. Né? Era isso que Jesus dizia para aquele jovem. Então, assim, quer começar a me seguir? Quer começar a vida espiritual? Pensa um pouco menos na vida material e começa a me seguir. Começa, então, a pensar efetivamente em você mesmo. Né? Como aqui foi falado no comecinho, conhece-te a ti mesmo. Eu sei dos meus limites, eu sei até onde eu posso chegar. Mas vamos buscar um pouquinho mais. Vamos buscar um pouquinho mais dessa nossa evolução. O Evangelho finaliza, antes de finalizar, ele fala a seguinte frase: o respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas, através da lembrança, ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhes pertenceram, que ele tocou em vida e que guardamos como relíquias. Né? Então, de novo, relembrando a vida espiritual, de novo, relembrando que é importante essa vida,
É importante a matéria, é importante enquanto aqui estivermos, mas é importante também que saibamos aproveitar isso para a nossa evolução, para o nosso engrandecimento. Jesus lhe ensinou dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Ide pregar o reino de Deus. Ide dizer aos homens que a sua pátria não se concentra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Então, começamos a buscar essa pátria e trabalhar também na matéria, né? Uma coisa conciliando com a outra. Talvez eu não consiga fazer um trabalho grandioso, mas será que eu não consigo escutar o meu irmão que está do lado, né? Lidar. Uma vez saindo do fórum, eu encontrei com um senhor que vinha correndo e me perguntou: o senhor é advogado? Eu falei: sou. É que eu tô com um problema o seguinte. Ficou 5 minutos falando. Ele virou as costas, falou obrigado e foi embora. Ele não queria conselho, ele não queria nada, ele queria falar com alguém. Ele queria despejar o problema dele, ele queria se comunicar com alguém, né? Assim que ele o fez, desabafou e foi embora. Será que eu perdi 5 minutos da minha vida, né? Ouvindo aquela pessoa, e muitas vezes a gente vira as costas e vai embora. Muitas vezes a gente prefere andar com uma moedinha no bolso, já entrega e vai embora. E a pessoa não quer nem a moeda. A pessoa às vezes queria um aperto de mão, né? Então o recado dessa noite é isso. Se preocupar com a vida espiritual, com a nossa verdadeira vida, mas trabalhar também na matéria, ajudando o próximo, ajudando a quem quer que seja, independente se ele mereça ou não nos nossos olhos, né? Tem uma passagem do Evangelho que fala que nós nunca devemos pensar que a pessoa está passando por aquilo porque ela merece ou porque ela precisa, então não vou fazer nada para ajudar, porque assim eu vou estar tirando a prova que ela teria que passar, né? Mas será que nós não somos aquele ser que Deus colocou na vida daquela pessoa justamente para amenizar a dor? Ou justamente para suspender a dor? Será que aquela pessoa já não passou por tudo o que devia passar e nós somos um instrumento que Deus colocou na frente daquela pessoa para fazer cessar essa dor? Então não nos preocupemos se o outro vai ser bom ou não para aquela obra que nós fazemos, se vai ser útil para ele ou não. Faça o bem, independente a quem quer que seja, e dê menos importância à matéria, né? Para finalizar, tem uma frase que eu recebi que fala o seguinte: nós viemos do mundo de prova e expiação, viemos do mundo espiritual para o mundo de prova e expiação. E o que trouxemos para cá? Simplesmente nosso amor, nossa raiva, nosso ódio, nossa caridade, nossos sentimentos, né? Nosso conhecimento, aquilo que nós detemos do ponto de vista do Espírito, né? Seja bom, seja ruim. Quando daqui nós voltarmos ao mundo espiritual, o que nós levaremos daqui? Nosso amor, nosso conhecimento, nosso ódio, nossos amigos, nossa amizade, nossos inimigos, né, nossas inimizades. Nós temos um cliente que faz caixão funerário. Por incrível que pareça, caixão funerário não tem gaveta, né, não leva nada daqui. E se levar, não vai conseguir utilizar. Eu acho que é por isso que não tem aquelas gavetinhas dentro do caixão, né? Então viemos ao mundo trazendo sentimentos e trazendo conquistas espirituais. Voltamos desse mundo levando conhecimento, sentimentos e conquistas espirituais. E passamos toda uma vivência, toda uma vida preocupados em ter cada vez mais daquilo que nós não trazemos e daquilo que nós não levaremos. Então refletimos um pouco na nossa vida, né? O que de fato eu realmente procuro? É o amor da minha tia ou é o baú de ouro que até então eu achava que ela detinha, né? Era isso que a gente tinha para passar essa noite. Mais uma vez, muito obrigado por abrir as portas para nós. Quando a gente fala, né, é tão perfeita a divindade, é tão perfeita a forma como ele nos cria, que a primeira pessoa que escuta aquilo que eu falo sou eu mesmo, né? E eu preciso começar a implementar isso na minha vida também, né? Então, a gente escuta, mas temos que implementar essas ações, esse evangelho tão perfeito, tão magnífico no nosso dia a dia. Mais uma vez, muito obrigado.